Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina, jamais diga algo que o Senhor não disse. Antes que Ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Assim a palavra diz que muitos iriam anunciar as suas zombarias. Assim a palavra diz, aqueles que seguem no seu próprio entendimento, enquanto a palavra diz, não se estribe em vosso próprio entendimento, mas antes preparai a perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Aqueles que estão atentos aos seus estatutos e mandamentos não encobre os seus conselhos, mas na verdade acata os seus conselhos. A palavra diz que são aqueles que, estando na videira verdadeira como ramo dos ramos, e as advertências é como podas, e mais frutos ainda produzirão, assim a palavra diz. Alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um. Bem-aventurado aqueles que buscam o reino dos céus e a sua justiça, porque serão fartos da sua justiça. Aqueles que permanecem, aqueles que fazem a sua perfeita e agradável vontade. Porque aqueles que seguem segundo o entendimento do alto são aqueles que ele firma os passos, a fim de que se semeie sempre segundo o seu espírito. E aquele que semeia com o seu espírito, pelo seu espírito, semeia sempre vida com abundância, e ainda se alcança a ressurreição do último dia. Aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que foi justificado para casa, e assim ele é aquele que nos justifica, aquele que nos ensina. Bem-aventurado aqueles que permanecem segundo a condução do meu espírito, aqueles que fazem não a sua própria verdade, a sua própria vontade, mas a condução pelo espírito, e são aqueles que não justificam a si mesmo. Ele nos justifica por depositar a fé e acatar suas advertências, não desviando nem para a esquerda e nem para a direita, uma vez que seu espírito é reto e inabalável. Aqueles que acatam a sua voz e estão sempre a produzir por um. Ninguém pode por si. Alguns 100, outros 60, outros 30. Aqueles que produzem 100 por um vão sempre compreender os que produzem 30, assim como 60. Porque se produz e aperfeiçoa a fé, quanto mais se produz, maior é a fé. Um grãozinho de mostarda que se torna árvore grande. Lembrando sempre que ele é a árvore grande plantada junto ao ribeiro. Nós somos meramente ramos e recebemos dele. Aonde assim aqueles que produzem 30 não compreendem aqueles que produzem 60 e 100. Assim como aqueles que produzem 60 não compreendem aqueles que produzem 100, mas compreende os que produzem 30. Porque a maturidade, assim como o aperfeiçoar, ele é individual. Assim como a palavra diz também que nem todos são de fé. Numa casa há vasos de honra e desonra, aonde o Senhor
é aquele que conhece. E a palavra diz que nos últimos tempos ainda haveria um remanescente dos filhos de Levi que seriam colocados à prova. Ele tem uma veste reluzente, do qual nenhum sabão de lavandeiro terreno pode fazer tão reluzentes. O linho fino, o linho da justiça que se resplandece do interior para fora. Assim como a palavra diz que como seriam provados como fogo, assim como o crisol é para o ouro e o fogo para a prata, ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. E ainda que alguns se queimem alguma das suas obras, mais purificado continue santificado, mas ele permanece por estar passeando pelo fogo. Lembrai-vos dos amigos de Daniel, assim como passearam pelo fogo, assim como o próprio Daniel, ele fechou a boca de leão na cova dos leões, aonde homens de fé conquistaram reinos e nações e fecharam a boca de leão. Aqueles que permanecem dia após dia, não fazendo a própria vontade, mas a do Senhor, e Ele é fiel. Aqueles que manejam bem a palavra da verdade, empunhando a espada do Espírito, tanto na defesa como no ataque, assim como jamais louvai as atitudes dos ímpios, mas antes as condenai constantemente. Aborrecei o mal, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, segundo aquele que é benigno. Dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis. Que a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.